Olá, amigos maravilhosos. Tudo bem? Temos uma visita aqui, ó. O nome dela é Gift. Piquitita, minha filhica. Ela sabe que tá falando dela. Que esse meu mocinho, titita. Tititita de mãe. É titita de mãe. Muito bem. Vamos nós aqui ao nosso vídeo de expansão. Namastê, namastê, namastê. Todo momento de muita expansão, de muita elevação, não no sentido de, ai, como sou elevada, não. São momentos que, quando a gente começa novos degraus de expansão, você sente que a coisa está expandindo, o nível de compreensão está expandindo, coisas estão acontecendo, sonhos, informações que aparecem. A gente sabe quando a gente está no momento de convite para elevação. E todos nós, amigos, todos nós somos iguais e necessitamos uns dos outros como as árvores necessitam. As árvores se comunicam pelas raízes. E, gente, tem uma série na Netflix que se chama The Old Way. The Old Way é o anjo original. E quando veio a primeira temporada eu pirei, assim, porque embora seja ficção, você sabe, você identifica os traços da verdade, né? E é assim que a verdade entra nessas esferas mais densas, pela ficção, para poder, né, cair melhor nas pessoas e tal. E agora a segunda temporada saiu, que é uma temporada muito mais expansiva do que a primeira, em termos de knowledge, de conhecimento. Então ela está muito bem fundamentada, é uma ficção, é claro, uma ficção. Mas você tem a ideia de como funciona a interdimensionalidade e de como nós criamos, cocriamos realidades e atraímos em forma de ressonância aqueles que estão ao nosso redor e tudo o que vai acontecendo. Então, existe no meio disso a prisão, as teias que se criam, as armadilhas, enfim, a falta de consciência, depois vai abrindo devagar através de uma pessoa que se lembra de quem é, da missão que tem aqui, que vai a duras penas se conectando com a missão e vai despertando outras pessoas. Ou seja, The Old Way é o anjo original, mas ela é também cada um de nós. Porque assim como qualquer personagem que vem de uma ficção dessas é um de nós. Não existe o herói. Somos todos. Então, uma série dessa, quando você se permite entrar, quando você está no momento, quando você entende que a realidade é essa mesmo, no sentido de não tal e qual, não tal como foi colocado, mas você vê o fundamento ali de todas as religiões. Então, você sabe que você encontra a verdade ali, porque é uma verdade que conversa com a física quântica, que conversa com a Umbanda, que conversa com o catolicismo, que conversa com o budismo, conversa com tudo. Então, vale muito a pena assistir, né? E eu também estou lendo um outro livro que vale a pena ler, que é o Portal, né? Abertura dos Portais 1111. Esse foi um livro que eu peguei, até vou devolver, né? No meu terreiro, que tem lá a biblioteca. No meu terreiro. No terreiro que eu frequento. E são informações que vão chegando até você, né? Todo mundo aqui deve ter ideia dos sinais, já deve ter percebido as sincronicidades, é óbvio. Mas assim, quando você se abre
né? Você se desapega da busca, ou você se desapega do ter que, sabe? Eu tenho que encontrar, eu tenho que me salvar, eu tenho que me iluminar. Não, desapega disso. Simplesmente é porque esse tipo de pensamento, de apego, de busca, ela acaba te levando para lugares, muitas vezes, na mesma estrutura, que é uma estrutura, sabe, assim, que beira um dogmatismo ali. Você já cria um caminho de que tem que ser esse caminho. Só que o caminho não é bem assim. O caminho é mais solto. Tanto é que uma pessoa que já entrou, como eu, uma pessoa que já entrou no despertar, já entrei. Vai ter hora que eu vou tomar cacetada na frente porque eu quero que seja assim. Porque eu já despertei e por aqui funciona e é por aqui. Só que o que vai acontecer? A minha galera, que é a galera que está conectada a mim, em realidades paralelas, em outras dimensões, os guias, os mentores, eu mesma, versões de mim, vão bom, você tá no caminho, você tá tão no caminho que, peraí, não entra nessa, sai daí e manda uma cacetada. Uma cacetada pode vir de N formas, né? E geralmente essas formas são formas que dão medo, porque vão tocar num lugar nosso de puxa, eu achei que fosse aqui, pô, já achei que eu estivesse lá, não tô não, então tá bom, eu me abro, eu me rendo, seja o que Deus quiser, porque segurança não tenho, nenhuma de que é por aí. Eu achava que era por aqui. Então, em todos os passos que a gente der na expansão, a gente vai ter os desafios, porque a gente foi construído, de onde a gente está vindo aqui nesse recorte de jornada, é de um lugar de ilusão, de que a gente acreditou em um monte de coisa que não é. Então a gente vai precisar desconstruir em vários níveis, em várias camadas daqui para frente. Também, entende? Então por isso que a humildade é a chave do negócio. É a humildade e o empoderamento, porque você tem que ser humilde diante da complexidade do todo, né? Para onde você está indo, entendeu? E também tem que ser empoderado, porque você é super importante pro todo. Você carrega o todo é você. Então, todos esses seres que se mobilizam para ajudar a gente, somos nós. A verdade é essa. Todo mundo que está na nossa linha todo mundo. Não, assim, não precisa nem estar na nossa linha de conhecimento. Mesmo aqueles que estão fora da nossa linha. Somos nós. Então a gente está muito separadinho e tudo bem, não tem problema não, tá? Mas voltando para a árvore, nós somos como as árvores. E The OA, essa série, fala muito sobre isso. Sobre a força da natureza, do como a natureza, na verdade, está conectada a nós. Ela se comunica, ela se alimenta. E não dá para você matar uma árvore e sem atingir as outras. Todas as outras vão se mobilizar para mandar alimento, para tentar salvar, porque é uma estrutura importante, elas estão conectadas, e nós também. Então, o trabalho a ser feito aqui, na verdade, é aquilo que a gente já sabe. A gente precisa usar o nosso ego como uma base que é necessária aqui, uma base para fazer algo, para construir coisas, para galgar, né? Em contrapartida, a gente precisa estar usando ele para a luz, porque esse equilíbrio da consciência com o ego e da luz e da sombra, do masculino e feminino, das polaridades, que vai fazer com que a gente, de fato, abra um espaço aqui para que outros seres despertem e outros seres maiores desçam. Encontrem aqui uma vibração para ancorar. Então é chegada essa hora, né, da gente ter um número, uma massa crítica, um número de pessoas volumoso, né, porque agora mudando um pouco o assunto, mas não mudando tanto, eu trabalho para ajudar pessoas na luz, a encontrar a sua sombra, para iluminar. Eu digo assim que é um trabalho exaustivo, muitas vezes. É um trabalho de eu pensar assim, caramba,
É tanta porrada que você toma que... Será que não vale eu já me aposentar para não ter tanto problema? Entendeu? O problema que não é meu. Mas depois isso passa. Eu tô só falando do momento em que eu tô tomando tiro, porrada e bomba e eu, Daphne, aqui nesse recorte, não estou 100% pronta para tomar tiro, porrada e bomba e sair ilesa. Claro que não tô, né? Eu faço um monte de coisa para aprender a me proteger. Eu estou ainda num lugar de desenvolvimento. Eu acabei de despertar. Então não posso dizer que, caraca, agora eu posso tudo. Não, porque, bem ou mal, as pessoas que não despertaram, ou que estão no processo de despertar, que ainda têm os seus padrões de ego, os padrões de ilusão, os padrões de apego muito arraigados, cada um no seu padrão mental, emocional, né, o psíquico preso ali, ou seja, presos na mente, essas pessoas não estão sozinhas. Assim como eu tenho a minha galera, elas têm as delas. E muitas dessas galeras, né, assim como eu sei que eu já tive muito, provavelmente ainda tenho em muitos níveis, são seres e entidades que sustentam esses padrões trevosos, os padrões densificados, padrões de apego mesmo. Então fica difícil de lidar, porque é um combate num nível hard, muitas vezes. Né? Hoje eu não sinto assim, eu não sinto quase nada do que eu sentia antes, quando eu recebo um ataque forte. Por exemplo, essa noite eu recebi, eu até não consegui atender. É interessante porque eu fui extremamente atacada, acordei já 1h30 da manhã. As sensações já são outras, mas eu sei que são ataques, eu não perco o controle, não existe nada disso. Mas você fica... Não dá pra dormir naquele momento. Não dá pra dormir porque você sabe que você acordou também por alguma razão. Então, tem que ficar acordado. Aí eu tô, inclusive, terminando de escrever esse livro, que é uma ficção que vai ajudar as pessoas a enxergarem essas questões de o que é que eu tô fazendo aqui, realidade paralela, regressão, vida passada, extraterrestre, mentores, eu sou como assim, e missão. Então, é uma ficção muito pequena, assim, é um livro curto mesmo para tentar fazer com que as pessoas integrem, entende? Porque o objetivo é a integração de tudo. Por isso você tem que estar numa postura aberta, para poder integrar. Porque se você teme um lado seu, que é uma realidade paralela à sua, que você precisa integrar, que é o trabalho da regressão, por exemplo, né? Muitas regressões são realidades paralelas. Muitas regressões. Então, e as regressões, as vidas passadas, não deixam de estar atuantes, senão a gente, né, não teria por que fazer esse trabalho. Então, voltando para a questão dos ataques, a gente sofre e é isso, não dá. Eu peguei meu livro, fiquei lendo, peguei outro livro, fui ler, medita, botei a rede fora, fiquei olhando as estrelas, estava um puta céu. Então você se conecta com a luz, se conecta ao máximo que dá, fala assim, ó, tô aqui, tô segurando uma barra pesada. Tô falando pra vocês, dá até vontade de chorar. Porque a barra que as pessoas seguram, então, foi um paciente que eu não consegui atender de manhã e o outro paciente que desmarcou. Foram os 2 pacientes que estavam sendo atacados. E que chegou até mim, claro, porque o que essas entidades que sustentam a ilusão, que sustentam a prisão, elas fazem? No momento em que você está entrando num lugar de olhar para si, de evoluir, de despertar, de expandir, eles vão atacar todos os envolvidos, para que não haja, que aquilo não aconteça. Então eu sou aquela que ajuda as pessoas a não só espiritualmente saírem mudarem de estágio, como também ajudo no mental. Então você pode ter todo tipo de interferência que a gente tem como trabalhar a sua mente. Você trabalhando a sua mente com atividade física, com yoga, com meditação, com não sei o que. Então a pessoa vai acabar chegando num ponto em que essas entidades não vão mais se sustentar.
Por mais que essa pessoa não acredite em Umbanda, não queira entrar numa desobsessão, numa apometria, tem como trabalhar de outras formas. Eu tenho essa abertura. Então é óbvio que um paciente meu vai receber ajuda de uma maneira ou de outra. Vai chegar, a ajuda vai chegar. E eu vou facilitar. Vou facilitar. Então, é óbvio que essas entidades vão vir para cima de mim. E vão fazer de tudo. Eu não vou desistir. Só que assim, aconteceu hoje de eu ter esquecido um atendimento. Esqueci. E era um deles. Esqueci, estava na agenda. E a agenda, como eu marco muitas coisas na agenda, acabou que eu marquei em cima da hora. Esse atendimento foi um atendimento recente, não estava ali. E entrou ali no meio de uma outra atividade que tinha. Ficou meio que eu não vi que tinha. Aí eu tive insônia, que foi o resultado desse ataque, também desse primeiro atendimento, e do segundo, que a própria pessoa desmarcou o segundo. Não sei o que aconteceu, tentei sondar, mas também eu entendo que se tá nesse nível, coisas precisam acontecer antes de vir. Eu também não posso sair entrando, né, e existem certas interferências que entram na pessoa e é isso. Não tem como você forçar, sabe? Então, isso acontece e eu me sinto, muitas vezes, o meu lado humano. É um lado que eu tenho que é muito sensível. Eu não sei se é a Vênus em Câncer ou algo assim. Eu sou extremamente dura, mas isso vem mudando um pouco. Eu tô sendo mais honesta com as minhas emoções ultimamente, bem mais honesta, assim. E onde eu não consigo ainda ser totalmente transparente, eu já vejo, sabe? Pelo menos eu vejo que tá ali que isso precisa melhorar ainda. Mas eu me pego mais. Às vezes eu me pego até chorona no sentido de. Me emociona, sabe? Choro me dando conta das coisas, choro. Ai, vai ter gente falando que eu tô deprimida. Não tô, não, gente. Quando você começa a compreender como o que está atrás com amor, eu compreendo hoje mais com amor as dificuldades humanas, as interferências negativas. Mas eu consigo, ao mesmo tempo que me emociona, me separar. Porque eu não posso, né, entrar. A empatia é perigosa nesse sentido, né? Mas eu me emociono, sim, eu me emociono porque eu já estive nesse lugar, num lugar de interferência. E é muito ruim. É um lugar mas que a gente precisa passar, entende? E tá tudo certo, não tem problema não. Mas não deixa de ser uma experiência difícil, né? Uma experiência às vezes que desafia a gente. E aí eu só tenho para dizer para vocês o seguinte: assistam The Away. Vão vir outras temporadas. Quando puderem ler, quer dizer, eu ainda não nem a editora pediu para ler esse livro, eu vou mandar, que eu acabei de escrever. É um livro que vocês sabem, né? A palavra é integração. Se a gente não está aberto para juntar tudo e mais um pouco e integrar, a gente só criou mais uma prisão. Então, é um livro que a proposta é integrar. Integrar as diferentes realidades, tentar explicar o propósito das coisas de uma maneira de ficção, trazer as várias realidades que a gente vive, que são simultâneas, que são complementares, que são lindas. E a gente tem tanto medo que é interessante que dentro do meu movimento familiar, da dinâmica que eu vim, a gente traz muito medo da expansão, muito medo do empoderamento, muito medo da prosperidade, muito medo do que é pra gente, de fato, a luz completa do nosso ser. E eu estive lá na casa da minha mãe
agora no Rio, e tirei uma carta para ela do baralho que eu tenho, que é um baralho em inglês dos índios, que eu ganhei de uma paciente minha da Austrália, que é um baralho maravilhoso. E a minha mãe tirou uma carta, e essa carta, ela fala das árvores. E essa carta se repetiu para mim essa semana 2 vezes. É uma carta de mensagem, não é de baralho para jogo, não. É quando você tá com alguma questão, alguma dúvida, alguma insegurança, você tira uma carta que te lembra, ó, tá aqui o caminho. É diferente de oráculo, tá? É um guidance, uma guiança, um momento que você precisa de uma luz deles, uma sincronicidade, um sinal, uma coisa qualquer, você puxa um baralho. E a minha mãe tirou essa carta que fala das árvores, né? Que muitas. Em resumo da ópera, a carta diz que ela acreditou durante muito tempo e continua, né? Acreditando que no que contaram para ela. Só que o que contaram para ela foi uma história. E essa história que contam e que acreditam é a mesma coisa do que fazer com que as árvores acreditem que precisam estar separadas. As árvores que são nossa sustentação, que passam oxigênio por baixo, alimento, que se cuidam, que são como uma rede. Se você corta uma, você cortou todas. Você machuca o sistema. Então, as crenças que a minha mãe adquiriu foram falsas e fizeram com que ela acreditasse que ela era uma árvore isolada do todo. E acreditava que estava funcionando para o todo, mas não estava, estava isolada. E essa semana eu tirei essa mesma carta 2 vezes, mas 2 vezes para a mesma pergunta. Vocês sabem que eu venho expandindo o meu trabalho também na medida em que eu expando minha consciência. Eu estou emocionada, estou com um nó na garganta. É que eu posso não estar conseguindo passar para vocês o poder dessa mensagem. E o meu trabalho, ele vem abrindo um pouco mais através das cartas. As cartas, elas não são as cartas. É algo além das cartas. Porque é um momento em que, se eu me solto, se eu permito que algo passe por mim, não precisa de carta. É uma conexão com o campo daquela pessoa que veio pedir ajuda para mim. E eu deixo passar por mim informações de outras dimensões. Isso para mim é tão surreal, mesmo eu estando num caminho espiritual, mediúnico, ainda assim, o meu inconsciente, meu ego é tão impregnado da mesma carta que a minha mãe tirou. A gente, durante tanto tempo, acreditou que estávamos separados, que hoje contar com o mundo espiritual de outras dimensões é difícil. É difícil muitas vezes acreditar que de fato aquilo possa estar acontecendo comigo. E aí quando eu acredito, eu sinto que aquilo é real, que eu vejo o retorno das pessoas, eu começo a me questionar muitas vezes se aquilo não é uma enganação. Uma enganação de espíritos negativos fingindo que são positivos. E aí vem um monte de coisa na minha cabeça do tipo, será que eles estão se passando por anjos de luz para depois me pegar? É tudo medo. A base está no medo. Ainda o mesmo medo, ainda da mesma carta, da mesma dinâmica, da mesma estrutura que a minha mãe, que está num outro momento diferente do meu. Porque viemos do mesmo clã, digamos assim, da mesma forma de funcionar mentalmente. Então, às vezes, a gente gostaria de pular essa parte, a parte da insegurança, a parte dos medos, e só confiar, né?
E às vezes só confiar é difícil. E principalmente quando você toma porrada mesmo, pra valer. É aí que eu digo pra vocês, o nosso racional, ele tem que estar muito bom, muito fortalecido. Porque não sei quem assistiu The Old Way. Tem tudo lá. Tudo que eu tô falando, tá lá. O Homer esquece quem ele é e entra num outro lugar. Então ele é um cara que tem toda a possibilidade. Foi o cara que antes, numa realidade paralela, ajudou todo mundo a sair da merda, manteve todo mundo lúcido, com um poder de liderança, de, sabe, vamos lá. E numa realidade outra, ele foi para um outro lado da história, se tornou um psiquiatra, um psicólogo clínico que trabalha na ala de psiquiatria, num hospital psiquiátrico. E ele começa, na verdade, ao invés de ajudar, a atrapalhar, né? Mas mesmo atrapalhando, ele era um bom psicólogo. Então eu me identifico um pouco com ele, porque, claro, está na mesma área que eu, já trabalhei nesses ambientes e me toca muito isso. Porque eu não aceitei trabalhar como psicóloga de instituição psiquiátrica e eu fui convidada para ser chefe de setor da ala de psiquiatria. E eu não aceitei na época porque eu tinha medo daquilo que as pessoas falavam nas suas loucuras. Eu tive pacientes com surtos que não é incomum isso acontecer, de falar que são de Orion, que são de... E dentro daquela linguagem, muitas vezes fragmentada, desconexa, eles trazem um conteúdo real. E eu não tinha a capacidade na época, assim como eu não tenho hoje, nem quero, não é capacidade a palavra, a capacidade eu tenho. Mas é o cu, gente, sabe assim? Eu não tive cu, porque faltava relembrar quem eu sou, o que eu tô fazendo, o que é isso aqui, qual é a proposta, entende? Eu caía num lugar de eu reconhecia quando eles falavam e fragmentavam e perdiam a lucidez, eu reconhecia um tom de realidade e eu até me confundia. Será que quem tá louco são eles ou sou eu? E várias vezes, quando eu era criança, eu me pegava pensando... Eu lembro claramente de uma vez na sala que bateu uma luz de sol, assim, sabe? Quando bate e faz um raio, assim, no meio da sala. E eu pensava, mas e se aparecer alguém de uma outra realidade aqui? E eu era testemunha de Jeová, não tinha nenhuma conexão com isso. Quer dizer, a gente ao longo da vida tem vislumbres da realidade. A gente já viveu aquilo, mas aquilo parece fora de contexto, sem propósito. Pula um flash, sabe, da tua cabeça ali. E aí você vai contar pra alguém, é papo de maluco, tá louco, né? E quando você cai nessa historinha de que é papo de maluco, que você já tem histórico na família de gente que cruzou a linha, né? Você vai ficando meio maluco, pô. Não é assim? De tanto você ouvir que é maluco, você fica maluco, pô. Já tem genética para aquilo, já tem um mundo construído para isso. Então o Homer dessa série, ele me joga lá. Ele é o cara que tinha todas as possibilidades e tinha uma hora que ele se confundia, a realidade, porque ele sabia, ele começou a perceber que os pacientes que eram amigos dele em outra realidade, e ele agora estava, os amigos estavam internados e ele era o psicólogo da clínica. E o filho da mãe, que é um psicopata, que é o lado sombra de tudo, que todo mundo precisava dele para a coisa poder acontecer, estava lá e manipulando o Homer. Quer dizer, o Homer era a figura mais importante, né, depois da Angel. E ele estava dormindo. Só que, conforme ele foi ouvindo e foi observando, foi percebendo, foi se abrindo, ele foi relembrando quem ele era. Então agora eu espero a próxima temporada. E me identifico, porque teve uma hora que ele se confundiu tanto
com a ficção dos pacientes. Peraí, eles são loucos ou eles estão falando a verdade? Eles são loucos ou estão falando a verdade? Que ele foi conversar com o diretor psicopata, que é o psiquiatra que faz experimentos, que é o psicopata. Então tem a ver com a experiência de quase morte, é muito legal. E ele falou com esse psicopata, e o psiquiatra falou pra ele que calma, você está... é assim mesmo. Você, mais ou menos isso, para você lidar com as questões, você precisa ter a sensibilidade. E você ter a sensibilidade faz você entrar nas questões. Então, assim, você pode se confundir aí, nesse processo. Então, eu vou dizer para vocês que trabalhar nessa área, eu não deixo de fazer isso, só que hoje não dentro de uma clínica. Né? As pessoas que chegam até mim são diversas, né? Com experiências variadas. A forma que eu tenho de trabalhar é uma forma que eu trago desses lugares também. Não deixa de ser com conteúdo espiritual e tal, mas não deixa de ser. Então, hoje eu posso dizer que você tem que ser muito cabeção para conseguir se manter equilibrado, tomando tiro, porrada e bomba. De pessoas que ainda não se encontraram, que estão ligadas a entidades que não têm interesse, né, de outros eus que não têm interesse na evolução desse ponto aqui, né, dessa vida, dessa ramificação, enfim, sei lá. É meio papo de maluco, mas não é, entendeu? Nós somos muitos. Eu estou conectada a vários eus. Então, não é para eu ficar buscando me limpar toda hora. Embora isso precise ser feito, em muitos casos, precise para você sair da prisão mais rápido. Meu livro vai falar sobre isso. Existem formas para você sair da prisão e que pode ser mais acelerado. É só você abrir a mente, entendeu? Então eu utilizo algumas dessas formas. E a minha forma de abordar é uma forma insight, autoconhecimento, mudança de percepção, mudança de raciocínio, mudança de crença, mudança de perspectiva. Então, pega uma quantidade enorme de pacientes aí e vê se você não toma uma porrada grande. Toma. E é muito difícil não tomar. É muito difícil não tomar. Então é normal você tomar. Então você só precisa ter um racional muito bom para na hora que tá tomando, saber que tá tomando. Tô tomando porrada aqui. Vou segurar. Porque a resposta, por mais que isso tenha te afetado, porque para mim afeta, né? Afeta, antes me tomava, hoje me afeta aqui, ó. Peraí, não tô conseguindo dormir. Tô com uma sensação estranha. Só que não sei de onde vem. Não é meu. Mas e se for meu? Mas e se não for meu? Mas e se for meu? Mas é claro que não é seu, né? Então, peraí. A mente fica muito cheia. E nessa hora, quem tá me atacando entra pra valer. E entra no meu mental e fica fazendo barulho. E eu não consigo saber qual é a voz da razão. Então, se você não tem ferramenta, você vai embora. Pode te causar um quadro como me causava antes, um quadro de perda de controle. E hoje não. Eu peguei a rede, fui pra fora, graças a Deus o céu estava aberto e abriu muito mais depois que eu deitei na rede, porque eu estava olhando para ele e tinha metade fechado com muita nuvem e metade aberta. Então, com, sei lá, alguns minutos, abriu toda a parte que estava fechada e abriu todo o céu. Então tinham muitas estrelas. E eu conversei com as estrelas. E abri meu coração, chorei. Falei, eu entendo que as pessoas estão sendo atacadas. Eu entendo as forças com quem eu estou mexendo. Preciso parar, tô pronta. Posso ir adiante? E aí, conforme você vai chorando, vai abrindo o coração, você não tá sozinho. As respostas vêm. Aí você vai mudando a frequência, vai mudando a frequência, vai mudando a frequência. Você vai criando uma cúpula ao seu redor.
Porque o que acontece é que quando o nosso espírito desdobra, a gente está dormindo, sai do corpo, a gente tem mais facilidade, propensão deles alcançarem a gente. Então, quando você acorda com insônia, muitas vezes nesse caso, né, por exemplo, o meu, hoje, 1h30, acordei. Não era para dormir naquele momento, porque aquele momento era um momento de ataque. Então, eu acordei no momento de defesa, para defesa mesmo, sabe? Para uma conexão maior aqui, para lembrar quem eu sou, para resgatar, para conversar com as estrelas, fazer uma coisa diferente. A madrugada é muito legal, a madrugada é silenciosa, a madrugada é a madrugada. Quando você tem condições de estar bem, acordado bem na madrugada, é muito bom. É muito bom, é um silêncio que você consegue acessar outras coisas. Então, eu consegui dar uma meditada, mudar a frequência, e aí aquelas vozes todas pararam. Perde a força. Porque eu falava assim, eu tô aqui, eu só quero contato com vocês, eu não quero o mal. Falando com a minha galera de luz, olhando para as estrelas. Eu acredito em Jesus, eu sei quem Jesus é hoje. Eu sei o poder de Jesus. Eu sei o poder dos mestres. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Então, eu tô densificada aqui. E eu tenho um papel aqui de ajudar. Me ajudem a sair de mais essa. Pronto. Então. Só que aí não tem por onde você evitar que o paciente desmarque ou que... Às vezes é até proteção, entende? Às vezes é até proteção. E eu confesso que às vezes até não é para atender mesmo, talvez porque eu não dê conta de determinadas questões. Existem espíritos que precisam aí passar por um caminho antes de chegar até mim. E eu já tenho provas suficientes de que o universo às vezes manda na minha agenda. É muito engraçado. É muito engraçado. Ele sabe exatamente a hora que eu preciso parar, que aí todo mundo desmarca. Aí eu paro e falo assim, ai cara, então eu vou descansar. Aí eu descanso, daqui a pouco volta todo mundo. Entendeu? E ele sabe, minha filha tem a dificuldade de desacelerar, ela tem a dificuldade. Isso é muito lindo da parte dele. E ele já cansou de fazer isso comigo. E só faltava falar assim, ó, você ainda não aprendeu isso aqui, eu cuido de você nisso aqui. Então, fulana, que é a mais pesada no dia de hoje, não vai vir. E aí ela vai e desmarca. Quer dizer, um cuidado. E eu ontem, deitada na rede, pensava isso também. Tô abraçada pelo céu. Tô abraçada pelas estrelas e o que mais eu quero? O que mais eu posso querer? Por que eu vou me deixar dominar aqui por forças tão pequenas? Com todo respeito. Pequenas. Pequenas diante da imensidão que é o céu. E a gente tem a Terra. A Terra, embora a gente trate ela muito mal, ela nos acolhe. Ela nos dá chão. Ela nos dá tudo que a gente precisa. Então, eu me senti acolhida pela Terra, pela Mãe e pelo céu, que representaria meu pai. Então, graças a Deus. Porque antes eu me desestabilizava, que eu ficava buscando pai e mãe na Terra. Só que, coitados, eles são espíritos, né? O eu deles tá mergulhado aqui, e tá preso, né? Então, eu poderia me desestabilizar contando com eles, e era o que acontecia. Então, agora, se você conta com um pai e mãe verdadeiros, que é de onde vem a fonte da energia, do equilíbrio e tudo mais, você busca eles, faz a conexão e você volta. Você aterra, você conecta. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não desistam, vivam mais desapegadamente, mais abertamente, sem tanto julgamento, sem tanta crítica, porque isso aqui é um recorte de uma realidade que é uma projeção até, tá? Uma projeção de consciência. Então a gente precisa não é ficar pirando nisso
se apegando tanto com o intelecto a isso. É só ter a consciência disso, para poder andar com maior leveza. Ninguém pode te agarrar e te puxar e te prender aqui. Não. O teu trabalho é isso, é a tua autonomia, é o teu empoderamento, é o poder do mago. A gente usando a linguagem da magia, um mago é isso. Ele se desprende e ele faz a coisa acontecer. E precisamos uns dos outros. Precisamos. Então, eu passar esse vídeo para vocês, esse conteúdo que sai de mim de maneira espontânea, autêntica e de alma para alma, já me fortalece. Já me deixa bem. Uma forma muito legal de compartilhar e aumentar a força. Entendeu? Pelo menos para mim, é assim que funciona. Tá, meus amigos? Obrigada de coração a cada um de vocês que está aqui nesse canal. Nem sempre eu posso responder da forma que gostaria, nem todos estamos na mesma linha, e isso não é nem bom nem ruim, tá? Não tem crítica nem julgamento, é só como as coisas são. Então, namastê, obrigada mesmo a todos vocês, gratidão de coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.